sinalzinho de gravando aí. Apareceu para vocês? Sim. Joia. Então, formalmente agora, dando início ao nosso conteúdo, né, da disciplina de Laboratório de Máquinas de Corrente Contínua. Nós vamos trabalhar em parceria aí com o meu grande amigo, né, e servo do Senhor, o professor Alisson. Já tiveram algum encontro com o professor Alisson ou não? Vocês sabem dizer? Já tivemos, sim. Beleza. O professor Alisson é muito gente fina, né? Não sei se já conheceu ele do primeiro período, amigão nosso aí. Ele vai conduzir a parte teórica de máquinas elétricas de corrente contínua e nós iríamos acompanhar a teoria junto no laboratório, desenvolvendo algumas práticas com as máquinas propriamente ditas de corrente contínua. Nós vamos começar a entender hoje, né, já na aula de hoje aí. Tá? Então, o início, como eu não consigo, a gente não consegue estar no laboratório nesse momento, planejei da seguinte forma: nós fazemos, é normal a gente usar umas 3, 4 aulas no início para dar uma revisão de eletromagnetismo, falar alguns conceitos iniciais aplicados a máquinas, falar dos principais componentes, falar daquilo que nós precisamos. Vocês já tiveram toda a base, né? No primeiro módulo, vocês viram circuitos, vocês viram eletromag, né? Que é a base de formação da área de eletricidade. Agora chegou a parte boa, digamos assim, né? A boa parte, que é vocês pegarem aquilo lá que vocês viram no primeiro módulo e aplicar para produzir algo, né? Para fazer alguma coisa com aquele conhecimento todo. Para que você estuda tantos circuitos? Para que estuda tanto eletromag? Né? Na verdade, para a gente chegar no segundo módulo, aplicar em eletrônica, aplicar em máquinas, aplicar em instalações elétricas, que vocês vão ver acho que no terceiro. Então, assim, a parte boa da eletricidade é o final, o terceiro, quarto, já começa a ter um gostinho aqui no segundo, onde nós começamos a pegar a parte da teoria, o básico, né, os fundamentos da eletricidade, e conseguir aplicar isso para desenvolver alguma coisa, algum equipamento, alguma manutenção, né, entender como é que funcionam os dispositivos, e é isso que nós vamos fazer. Tá? Então, aqui vira e mexe, eu vou fazer menção a circuitos, mais ainda o Alisson, professor Alisson, na teoria. Vocês vão ver que eu vou pegar uma máquina, nós vamos pegar uma máquina de corrente contínua, seja ela gerador ou motor, e nós vamos conseguir modelar matematicamente essa máquina como um circuito. Né? E aí vai ter divisor de tensão, divisor de corrente, que nós vimos lá, queda de tensão nas resistências, cálculo de perdas, cálculo de potência. Então, tudo que nós vimos, vocês viram comigo lá em circuitos, que alguns podem dizer, nunca mais quero mexer com isso, mas não é bem assim. Né? Vocês vão aplicar todo aquele conhecimento agora dentro de uma máquina elétrica. E na hora de chegar nas práticas, eu gravei aqui, estou planejando, cerca de 11 práticas que vão ser da forma de aula expositiva, ou uma prática expositiva, né? Onde eu vou lá para o laboratório de máquinas da escola e eu gravo a máquina, mostro os componentes, mostro os instrumentos, as ligações que devem ser realizadas, as medições, e vocês acompanham comigo, preenchem uma tabelinha na hora junto com a aula, e no final vão responder, né, como se fosse um relatório técnico daquela prática expositiva que nós vamos apresentar dentro do laboratório. Então, já respondendo uma possível pergunta aí, como é que vai ser o método de avaliação de uma disciplina prática de laboratório, né, remota? Então, para essas 11 práticas aqui, ao final de cada prática, normalmente são práticas rápidas, 15 minutos por aí, e no final vocês têm que ir acompanhando, vendo as medições e interpretar aqueles resultados, interpretar aquilo que eu desejei fazer, né, que seria algo que vocês fariam lá junto às ligações, às medições, e no final vocês preencheriam um relatório técnico e me entregariam um relatório técnico daquilo que vocês executaram. Então vai ser algo muito próximo, só que infelizmente quem vai fazer sou eu, né, e não vocês. Espero que aí, talvez em janeiro, nessa semana condensada, nessa semana, essa maratona, que talvez nós consigamos fazer em janeiro, ou quando a gente retornar ao presencial em abril, vocês consigam, de fato, fazer as ligações, as medições, as ligações de todos os instrumentos, as ligações da máquina. Nós vamos ver aqui que a mesma máquina pode ser usada como motor ou gerador, dependendo da ligação que eu fizer. Então, é muito importante saber fazer a ligação correta da máquina, os fechamentos corretos dos terminais de uma máquina. Isso é super importante, né? E nós vamos tentar mostrar isso daqui, tá? Então, começa aqui essas datas que estão um pouquinho erradas, porque é da turma da eletrotécnica, que é quarta-feira, de vocês é na segunda. Mas é mais ou menos por aqui. Essas datas, esse planejamento segue mais ou menos essas datas.
tem um recesso entre Natal e Ano Novo aqui. Nós vamos começar desde a visualização de um campo magnético dentro de uma máquina, né, até a utilização da máquina como gerador, variar a tensão na máquina, controle de tensão. Depois a gente pega a máquina e liga ela como motor, vê o motor funcionando, como eu controlo a velocidade do motor de corrente contínua, as técnicas que existem para controlar a velocidade de um motor. E, por fim, eu montei uma aula expositiva, aí não foi na escola, foi aqui na minha garagem de casa mesmo, porque na época que eu gravei essa aqui, acho que eu não podia nem na escola, tava aquela onda vermelha, sei lá, roxa, um trem desse aí. E aí eu desmontei, sabe aquele mixer? Vocês usam aquilo para fazer vitamina, papinha de neném? Mixer, né? Tipo um liquidificador de mão. E aquilo ali usa um motor universal. Assim como o liquidificador, assim como a batedeira, assim como a furadeira, usa um motor universal. E aí eu consegui trazer, que normalmente a gente nem faz essa prática lá na escola, não. Mas no ensino remoto eu consegui adaptar de pegar esses pequenos motorzinhos caseiros, domésticos, melhor dizendo, que ele é um motorzinho universal justamente porque ele funciona com corrente contínua e com corrente alternada. Ele funciona das duas formas, né? E aí, por isso que ele é universal. E em essência, ele é um motor de corrente contínua. Aí eu desmontei, eu abri, eu explico a teoria, mostro ele funcionando, aplico tensão, vario a tensão sobre ele, mostro ele acelerando. Ficou uma prática bem interessante que a gente conseguiu acrescentar aí no curso, que eu acho que vai ser bacana para vocês entenderem o que é esse motorzinho universal, que é tão falado por aí, tão usado em aplicações domésticas, né? E às vezes a gente não tinha essa prática na escola. A gente conseguiu colocar agora, beleza? Bom, então nós vamos ter, são basicamente em torno de 11 aulas expositivas, isso se permanecer no ensino remoto tal como estamos. Voltando presencial a qualquer momento, vai que a gente, né, amanhã sai no plantão lá, que nós vamos voltar a partir de segunda-feira, né? Pensou? Né? Glória a Deus. E aí a gente muda tudo, né? Muda o planejamento, a gente vai se adequar ao presencial. Bacana? Dúvidas? Podemos seguir aqui? Pessoal, bibliografia. Esse assunto é importante, pode parecer que não, né? Coloquei 4 livros aqui de máquinas. Por que eu faço questão de colocar isso aqui mesmo no laboratório? É importante vocês se acostumarem a ler livros de máquinas. Por quê? Quem escreve livro de máquinas não é um professor de física, né? de matemática, de biologia. Normalmente é engenheiro. E esses 4 livros que nós temos aqui são todos autores de fora, nenhum brasileiro, né? E acho que não tem nenhum autor brasileiro, não tem nenhum livro com autor de máquinas, né? Um livro confiável brasileiro. Todos são traduzidos. Então, quer dizer, são livros difíceis de entender. E você pega um livro de máquinas para ler, você desanima a primeira vez. Você não entende nada. E aí você vai ler a segunda, você também não entende, né? E aí as coisas vão ficando, você abandona o livro. E eu faço aqui esse apelo para que vocês leiam a terceira e continuem lendo para aprender junto com as aulas depois, porque na hora que vocês tiverem algum problema mais sério com máquinas, dentro de uma indústria, dentro de uma aplicação, são os livros que vão dar esse subsídio para vocês. Aqui no nosso curso, nós trabalhamos com notas de aula. O professor Alisson também vai trabalhar com notas de aula. Não tem como, né, a gente ler um livro inteiro de máquinas aí com vocês nas aulas. Olha só, é muito grosso um livro de máquinas. Esse é o livro do Chapman, muito bom. É um livro muito grosso, muito difícil. Só que esse texto é importante. Esse conhecimento que vem escrito ali dentro é importante, né? E aí eu incentivo vocês, encorajo. Nós temos esses 4 livros na nossa biblioteca, está fechado agora, mas nós temos os 4 autores lá em grande quantidade. Vocês podem pegar, ficar com o livro emprestado aí por um bom tempo, né? Manuseando, lendo, tentando entender. Aqui dentro tem uma matemática pesada, que é de curso superior, né, do nível de engenharia. Claro, para vocês podem ignorar a parte matemática, um modelo matemático mais pesado, né, vai ter integral, tem derivada. Vocês não vão entender esses conceitos agora, não tem problema. Eu quero que vocês entendam o conteúdo, a teoria, né, o que está escrito, os efeitos eletromagnéticos dentro da máquina, a resposta da máquina. Isso que é importante, eu quero que vocês entendam. Os cálculos, muitas vezes, vai fugir, né, do foco do ensino técnico. Não se preocupem, que não é isso que eu quero, não. Ok? E aí, então, assim, é diferente você pegar um livro... Aqui, eu tenho um livro aqui de física, de eletromáquina do pessoal do ensino médio. Ele é coloridinho, tá vendo?
Vocês não vão conseguir ver muito aí, não. Mas ele tem, é igual o mundo dos Teletubbies, né? Gramado verdinho, né? Sol brilhando, aquela coisa maravilhosa, linda. Os livros de ensino médio são assim, são didáticos. Os livros de máquinas não, são brutos, né? São rudes mesmo, são, né? O bicho é bruto mesmo. Né? Não tem figurinha, não tem cor, é texto, eletromagno na veia, circuitos. Então assusta a primeira vez. Mas eu quero incentivá-los a não se assustarem com o primeiro encontro, né? Eu costumo dizer, o primeiro encontro com o livro de máquinas é decepcionante, né? É decepcionante. Mas os encontros vindouros são melhores, eu garanto para vocês. Né? E vocês podem tirar dúvida com os professores, comigo, com o Alisson, que a gente vai tentando decifrar aí essa linguagem dos livros, né? De acordo com o tempo vocês vão acostumando, ok? Então não esperem com figurinha, bonitinho, coloridinha, aqueles ícones, bacaninha, não tem nada disso. De todos os livros que tem de máquinas, esse primeiro que está aí do Chapman, tá vendo aí? Esse que está aqui, ó, Fundamentos de Máquinas Elétricas, é o que eu achei, assim, a tradução mais fiel, assim, uma tradução bacana para o português. Porque além de todo esse problema que eu falei, ainda tinha um problema da tradução, que às vezes era muito mal feita. Às vezes a tradução era feita por pessoas que não eram da área. E aí as palavras não ficavam bem traduzidas, né? Não ficava legal para o nosso entendimento. E esse do Chapman, não. Fizeram um trabalho bacana de tradução. O texto você lê, você consegue entender melhor. O do Fitzgerald, que é o terceiro da lista aí, esse aqui, ó, é um livro muito bom, só que o texto dele é bruto, é pesado. Mas vale a pena vocês tentarem entender também, ok? E aí eu estou mostrando 2 livros aqui, eu tenho aqui, mas assim, professor, a biblioteca está fechada, como é que eu vou fazer? Vocês conseguem uns PDFs aí na vida aí do Google, né? Vocês conseguem encontrar para ir acompanhando, para ir lendo, até aguardar a biblioteca abrir novamente. Então vocês podem ir acompanhando no ensino remoto através das versões em PDF que vocês vão encontrar por aí, beleza? Tem um livro, para não falar como citei, né, eu não coloquei aí, que é de máquinas, que é voltado para o ensino técnico. É da editora Base. Ela fez uma coleção de livros de cursos técnicos da área de eletrotécnica. Dentre elas, máquinas elétricas, tá? Aí é um livro, como é voltado para o ensino médio, técnico, cheio de figurinha, bonitinho, coloridinho, né? Sofisticadinho, bacaninho, blá, 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 mas eu nem coloco aqui, porque não presta. Assim, é muito raso, muito básico. Vocês acabam que não têm a noção, assim, é só para tirar figurinha mesmo. Não dá para fazer outra coisa. Então, eu nem coloco ali, porque também se pegar um livro para ficar também na superficialidade, né, não resolve. Né? É igual relógio que atrasa. Relógio que atrasa não adianta. Né? Assim, então, eu achei que esse livro, voltado para o ensino médio, é um relógio que atrasa, não adianta. Ok? Tem esse daqui que eu estou começando a estudar ele, rapaz, que é português, ó, do Ângelo, que ele é bem voltado, aqui, ó, ele é bem voltado para práticas, teorias e ensaios. A teoria dele é assim, ó a finura dele, tá vendo? Então a teoria dele esquece, mas ele tem umas práticas interessantes e dá uma visão prática legal, que para o laboratório seria bem-vindo, né, a gente utilizar. Mas como a gente está aí no ensino remoto, não precisa. Aqui com meu filho já pegou meu livro aí, tô vendo agora. Descobri que ele achou. Né? Ok? Então, assim, vou deixar esses 4. Se tiverem que escolher, o Chapman, eu acho que é a melhor escrita, a melhor literatura para vocês começarem a aprender. Ok? Bacana? Meninos, acostumem a ler livros técnicos, tá? Livro de cabeceira. Não tem aquela pergunta, alguém aí já foi entrevistado no Jô Soares? No Jô Soares já era, né? Quem é o talk show hoje aí que está na moda? Danilo Gentili, né? Quem aí? Eu não sei bem direito. Esse programa de entrevista famoso. Aí já viu quando eles perguntam assim pro camarada, qual é o seu livro de cabeceira? Não tem umas perguntinhas dessa marreta assim? Tem ou não tem? Me ajuda aí, ô Baldez. Tem ou não tem? Rapaz, eu nem sei o que é televisão hoje em dia. Também não sei, não. Mas eu sei que eles perguntam um trem assim, né, lá. Qual é o seu livro de cabeceira que você está lendo? Aí o cara, estou lendo o livro do, sei lá, Leandro Carnal, né? Encontro nas Maldivas, aquelas coisas bem, né? Blá, 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 blá. Filme de cabeceira, pois é. Aí quando te perguntarem qual é o seu livro de cabeceira, vocês falam, meu livro de cabeceira é Fundamentos de Máquinas Elétricas, do Chapman. Estou lendo, um livro profundo, né, que toca lá dentro da gente, provoca raiva, ira, mas eu estou conseguindo vencer e tal. Meu livro é do Ângelo,
fundamentos de máquinas, teorias e ensaios. É importante vocês lerem livros técnicos. Tenho certeza que vocês vão, né, aprender muito lendo os livros, porque a gente não consegue, em sala de aula, abordar tudo. É impossível, né? É humanamente impossível. Por mais que eu fique com vocês aqui até meia-noite, não dá. Né? Então, eu gosto de falar de bibliografia, gosto de falar de livro. Eu formei, fui trabalhar. E aí, eu falo isso porque, né, não importa se a faculdade é boa ou ruim, né? Eu fiz uma faculdade boa, reconhecida, mas na hora que você vai trabalhar, as coisas são diferentes, né? Os conhecimentos, a exigência é grande e em pouco tempo eles querem que você dê muito resultado. Então, quantas vezes, né, eu me via voltando aos livros da faculdade, estudando de noite, de madrugada, para dar conta de um projeto, para dar conta de uma manutenção, para dar conta de um problema que aparecia, a gente não sabia a solução de imediato, né? Então, quantas vezes... E eu tive a oportunidade, quando eu formei, comprar os livros, né? Porque estudante quebrado, sem nenhum dinheiro no bolso, era só xerox, né? E na minha época não tinha nem PDF. Eu sou bem antigo. Era só livro, era papel. Não tinha esse negócio de PDF, né? De biblioteca em PDF. Era papel e xerox, né? Então o que a gente conseguia fazer era tirar xerox. E aí depois que eu formei, eu consegui aqueles meus xerox todos rabiscados, eu consegui comprar muito dos livros que eu queria, que eu tinha xerocado, né? Eu consegui comprar, adquirir depois de formado e estudar. Aí o bacana é isso, você vai vendo, né? Depois de formado, estando trabalhando na área, você começa a ler o livro com outros olhos, né? Com outra experiência. Então, comecem a ler agora, leiam depois. Eu acho que isso ajuda bastante no conhecimento aí de vocês. Ufa, falamos bastante de... Convenci alguém a comprar um livro? Ler um livro ou não? Hã? Será que eu convenci alguém a comprar um livro técnico? Difícil, né? Mas depois dessa, acho que vocês vão baixar uns livros, pelo menos, aí, começar a ler. Meninos, olha só. Máquinas elétricas. Vamos começar agora a fazer uma rápida introdução, já pegando essa aula de hoje, dando algum conteúdo técnico sobre o que é esse universo aí de máquinas elétricas, né? Então, alguns autores limitam as máquinas elétricas em geradores e motores, geradores de energia, né? Geradores elétricos e motores elétricos. Outros autores consideram os transformadores como máquinas elétricas também. Só que o transformador não é uma máquina rotativa. O gerador de energia e o motor elétrico são máquinas elétricas rotativas. Os transformadores são máquinas elétricas estáticas, né, que elas funcionam sem ter nenhuma peça em movimento rotativa. E por que alguns autores consideram o transformador como máquina, outros não? Vocês saberiam me dizer? Já viram esse dilema? Até hoje esse dilema existe, tá? Participei de uma banca de um concurso que nós acabamos tendo que anular uma questão porque vimos que alguns autores consideravam o transformador como máquina elétrica, outros não. E aí entraram com recurso, né? E a gente teve que acatar e cancelar a questão, porque não há algo definido ainda, de concreto, né? Batido martelo sobre isso. Vocês sabem por quê? Que tem essa... O que é um transformador? Primeira pergunta, vamos voltar um pouco, né? Vocês sabem o que é transformador? Já viram? Sabe mais ou menos o que é um transformador ou não? Não? Transformador de energia, pessoal, esse transformador que tem no poste da CEMIG, esses grandes transformadores que têm subestações de energia, o que esses transformadores fazem, né? Ele transforma o nível de tensão e de corrente da entrada em outro nível de tensão e corrente na saída, né? Então, se eu tenho um gerador de energia lá de Itaipu, por exemplo, ele gera uma tensão de 13,8 kV. O que é isso? 13.800 volts, né? É a tensão que ele produz a eletricidade. Só que na hora de transmitir essa energia gerada em longas distâncias, é muito mais econômico, eu reduzo muitas perdas, não vou entrar em detalhes do porquê agora, mas quando eu elevo a tensão. Então eu saio de 13.800 volts e eu posso ir para 500 mil volts, 230 mil volts, 138 mil volts. Eu elevo a tensão, transmito em alta tensão, até chegar no centro de consumo, onde eu vou consumir essa energia. Ok? Quem faz essa transformação de baixa tensão para alta tensão é o transformador. E vice-versa. Ele também transforma de alta tensão, quando chega em Juiz de Fora, as linhas chegam em Juiz de Fora,
de 138 mil volts, ele pega essa alta tensão que chegou em Juiz de Fora, de 138 mil volts, e ele abaixa essa tensão para 13, aqui em Juiz de Fora para 23,1 kV, ou 23.100 volts, e distribui pelos bairros, né, até chegar na sua rua, que tem outro transformador no poste, que pega os 23 mil volts aproximadamente e joga para 220/127 volts. Né? Então, o transformador ele é usado basicamente para subir tensão, para abaixar tensão. Né? E eu subo a tensão para poder transmitir em longas distâncias e abaixo a tensão quando eu vou consumir essa energia. Okay? Então, isso é o que o transformador faz. Ele transforma os níveis de tensão e de corrente da minha potência de entrada. O que entra é igual ao que sai, descontando as perdas, e ele transforma os níveis de tensão em corrente. E não deixa de ser uma máquina, né? Está transformando energia. A dúvida de alguns autores é que eles falam que para ser uma máquina elétrica, ou uma máquina qualquer, eu tenho que transformar de uma forma de energia em outra forma de energia. Por exemplo, energia mecânica em energia elétrica, ou energia elétrica em energia mecânica. Né? Vapor, energia térmica, por exemplo, em energia mecânica. Isso é máquina. A máquina ela transforma de uma forma de energia em outra forma de energia. E que o transformador não faz isso. O transformador ele pega energia elétrica, transforma, mas entra energia elétrica e sai energia elétrica. É a mesma fonte de energia, né? A mesma forma. Elétrica de um lado, elétrica do outro. Então, por isso que alguns autores questionam que o transformador é um conversor de energia e tal, não é uma máquina. Né? Enfim, né? Para nós aqui, eu costumo considerar, sim, o transformador como uma máquina elétrica, porque ele faz essas transformações eletromagnéticas dentro dele. Então, acaba sendo uma máquina, sim. Mas para nós é irrelevante, não se preocupem com isso, é só porque às vezes cai no concurso essa questão e foi muito debatido. Para nós aqui, o nosso foco da nossa disciplina, nós não vamos ver transformador aqui, né? Só vocês vão ver isso talvez no terceiro ou quarto módulo. Aqui nós vamos nos ater às máquinas funcionando como gerador ou como motor. Ok? Então, qual a diferença do gerador para o motor? Para nós aqui, olha que interessante, pessoal. A máquina elétrica é a mesma. Opa, o que quer dizer isso? A mesma máquina, pode funcionar como gerador ou como motor. Vai depender da forma de você usar e ligar esse equipamento, essa máquina. Por exemplo, se eu pegar essa máquina aqui, ó, aqui não é um motor de corrente contínua, tá? Pelo que está aqui, é uma máquina CA. Vou até trocar essa figura aqui. Mas só para a gente entender, se eu pegar uma máquina elétrica, CA ou CC, não importa, e eu aplicar ao eixo da máquina aqui, aplicar uma potência mecânica no eixo, vai sair energia elétrica. Como que eu consigo aplicar uma potência mecânica aqui no eixo? Vocês saberiam me dizer? Vocês que são da eletromecânica, não é isso? Aí, estou no lugar certo. Vocês que são da eletromecânica aí, como que eu faço, né? De que forma essa potência mecânica é aplicada ao eixo dessa máquina elétrica aqui? Alguém sabe? Você pode botar algum outro motor que gere movimento mecânico, por exemplo, sei lá, engrenagem, alguma coisa assim que faça gerar movimento. Isso. Se a gente começar bem basicão aqui, então, ô Baldez, né? Eu posso colocar uma manivela ali, não posso? Pode. Eu acoplo uma manivela aqui e uso o feijão que eu comi no almoço, né? Para tocar essa manivela. Vou gastar a minha energia girando a manivela. Consegue entender isso? Se eu girar ali com a minha mão, né? Botar a manivela, girar o eixo com a minha mão, essa máquina aqui vai produzir tensão elétrica na saída dela, nos terminais dela aqui. Olha que legal. Então, a forma mais simples que tem é eu girar com a minha própria mão, com a minha própria força do meu feijão, do pãozinho com manteiga que comi na hora do café, vou girar aqui, ela produz energia elétrica nos seus terminais. Ela é uma máquina que vai estar funcionando como gerador. Então, ela se transforma num gerador. Professor, mas aí eu vou cansar, né? Minha mão lá, uma hora eu vou gastar o feijão todo, acabou o feijão, o que eu faço? Então você pode tirar essa manivela, você pode colocar ali um jegue, né? Um cavalo, para ficar rodando, movimentando esse eixo, né? Um cavalo, uma tração animal.
Posso colocar ali uma máquina a vapor para girar esse eixo, acoplado ao eixo aqui, a uma máquina a vapor, a lenha, né? Você põe lenha lá, queima lenha e tal, e aí vai girar esse trem aqui. Posso colocar um motor a combustão, né? Uma turbina a combustão, melhor dizendo, que queima diesel, gasolina, álcool para girar esse eixo. Posso colocar aqui, no final das contas, pessoal, uma turbina, que é muito usado na parte mecânica aí do curso de vocês. Turbine, né? Como diz lá o inglês lá. Se eu acoplar aqui uma turbina mecânica e eu conseguir girar essa turbina mecânica de alguma forma, pode ser queda d'água, que é uma turbina de uma hidrelétrica, pode ser o vento vai gerar as pás dessa minha turbina, a água passa pelas pás da turbina e gira a turbina, o vento, pode ser a termoelétrica, eu queimo algum combustível, lenha, diesel, álcool, gás natural, produzo calor, e o calor eu esquento a água. A água aquecida produz o quê? O Wesley comeu água e vento também dá isso mesmo, motor diesel, isso. Estou vendo os comentários aqui agora no chat. O que acontece na hora que eu esquento a água? Eu esquento a água, ela vira o quê? Vapor. Vapor. E o vapor, pessoal, ele sai em alta pressão e em alta temperatura pelo bico da chaleira. Só que chaleira é para nós, aqui na cozinha da gente de casa, né? No ambiente industrial não é chaleira. O nome que a gente dá para chaleira no ambiente industrial é o quê? Caldeira. Né? Não é isso? A caldeira queima algum combustível para produzir calor, para esquentar água e produzir vapor. O vapor sai lá, ó, pressurizadão, lá, cheio de vontade de produzir trabalho. E esse vapor de água passa pelas pás de uma turbina térmica, né, de termoelétrica, e essa turbina vai girar o eixo desse gerador aqui. Aí o gerador vai ser acionado, quanto mais rápido ele girar, mais potência ali e mais energia eu tenho de saída nesse meu gerador. Nós vamos entender aqui, em detalhes aqui e na disciplina de teoria, como que eu vou girar isso aqui dentro, eu consigo controlar a tensão induzida. No laboratório a gente mede essa tensão, aí eu giro devagarzinho, eu giro na mão, vocês vão ver que produz lá alguns volts, eu girando na mão. Quem é bom aí, ó, pegar um camarada forte aí da turma, produz lá 10, 12, 15 volts. Os mais fraquinhos produzem lá 4 volts, 5 volts, mas girando ali na munheca ali, ó. Aí eu ligo uma turbina, o bicho acelera, produz 180 volts, 200 volts. Então nós vamos ver isso em laboratório. Eu gravo lá no laboratório, vocês conseguem enxergar isso mesmo remoto. Vocês vão ver que quanto mais rápido eu giro o eixo e acelero lá, mais tensão eu estou produzindo. Se eu cansar e diminuir, lá a tensão também murcha também, junto com a minha força lá. Né? Então a gente consegue ver isso e entender lá dentro por que isso acontece, calcular a tensão produzida. Né? Isso que é o bacana né, de aplicar circuitos eletromagnéticos a máquinas. Né? Show? Então, olha só. Se eu aplicar aqui através de uma turbina, né, algo que gire esse eixo, vai sair energia elétrica. Então, eu falo que a máquina ela está funcionando como gerador. O contrário também é verdade, senhores. Né? E isso é bacana, isso é maravilhoso demais, porque se ao invés de aplicar uma turbina, girar o eixo com a minha mão, de sair energia elétrica, eu fizer o contrário, eu ligar isso, onde sai nos terminais, é onde eu tiro energia. Eu pegar esses terminais e ligar na tomada, né, alimentar os terminais por onde iriam sair a tensão, eu jogar a tensão, olha lá, vou jogar energia elétrica, o que vai acontecer com o eixo? O eixo vai girar. Olha que louco. Se eu girar o eixo, sai energia elétrica. Se eu aplicar energia elétrica, o eixo gira. Vira? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco aqui. Né? Aqui é a lei da ação-reação purinha. Né? Se eu fizer uma coisa, acontece outra. Se eu fizer essa outra coisa, acontece essa primeira. E aí, eu falo que a mesma máquina, ela agora, na hora que eu alimento ela, ligo pela tomada, entre aspas, tá, pessoal? Só para dar essa ideia que eu liguei na tomada, eu joguei tensão nela, alimentei, vai começar a girar o eixo aqui. E eu consigo controlar a velocidade que esse eixo vai girar, controlando aqui, de alguma forma, a energia que está entrando na máquina. Viu? Tá? E é isso que nós vamos, só isso, né, que nós vamos estudar no segundo período em máquinas elétricas.
Bacana? Bom, por que é importante, né, a gente conhecer as máquinas, esse universo das máquinas elétricas? Primeiro, ao uso. Ó, uso doméstico, né? Eu falo ventilador, geladeira, aquecimento, tudo que você possa imaginar, em pequenas cargas com motor, liquidificador, furadeira. Então, tudo aí, você vai ver motorzinho envolvido em muitos pontos aí da sua casa. Né? Então, isso é fato. Uso doméstico. Uso comercial, né? Na área de comércio, né? Frigorífico, elevadores, escadas rolantes. Toda hora você vai ver um motor em cada canto disso daí. Transportes, cada vez mais agora, né? Você vê metrô, ônibus elétrico, bondes elétricos, ó, antigos lá do Rio de Janeiro. Não é o Pavão, não, como é que você chama? Baldez que está aí no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu era garoto, rapaz. Devia ter uns 5, 6 anos. Mas eu não esqueço essa imagem que eu fui passear no Rio de Janeiro, eu tinha uma tia que morava no Rio, e eu vi esses ônibus, bondinhos arrastando aqui, ó, nos fios de eletricidade, fazendo as curvas, né? E era eletrificado, olha que loucura. Não sei como é que se tem hoje ainda, acho que nem tem mais isso no Rio. Mas agora está voltando os veículos elétricos, né, com motor elétrico, né, com bateria, que não precisa de ter essa rede mais. Mas olha só que bacana, né? Os metrôs hoje, grande parte de ferrovias possui trilhos com alimentação para poder locomover essa parte toda de ferrovia, com metrô, trem, locomotiva elétrica, né? Muito interessante. E os carros elétricos, que já deviam ter dominado o mercado, mas ainda está engatinhando. Mas rapidinho aí, né? Eu tenho certeza que vai aumentar bastante. Vamos falar mais sobre isso já já. Prestação de serviço, guindastes elétricos, olha que bacana, né? Então, tudo isso aqui é motor elétrico que faz hoje em dia. Tem motor a combustão ainda no guindaste? Tem, mas o motor elétrico é muito mais vantajoso. Ó, olha que imagem, pessoal. Essa imagem aí é para dar vontade de todo mundo entregar um currículo lá, né, na Arcelor, né, lá na Votorantim, agora é Nexa, não é isso? Entregar porque é muito bacana, né? Você vê que o parque industrial, bombas, compressores, exaustores, injetoras, máquinas operatrizes, o que mais nós vemos no ambiente industrial são máquinas, motores. Né? 80% do consumo de uma indústria é motor elétrico. Então é importante a gente conhecer bem esse universo, como é que isso tudo aqui funciona, porque se nós cairmos na indústria, né, fatalmente nós vamos lidar com motores elétricos. Ok? Olha que legal, pessoal. As máquinas elétricas são mais eficientes, menos barulhentas, não poluem relativamente ao motor a combustão e possuem preços competitivos. Gente, isso é uma propaganda mesmo, né? Máquina elétrica é tudo de bom. Porque, pensa bem, pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, não sei se já pararam para pensar nisso, ainda mais em tempos de gasolina tão cara, né? De combustível tão caro. Qual que é a eficiência de um motor a combustão? Quando eu falo motor a combustão, é o motor do seu carro. Quem tem carro aí? Ninguém tem carro aí, não? Eu tenho, professor. Tem? Então, muitos de nós aí, quem não tem carro, às vezes o pai tem, o namorado tem, né? Sempre alguém vai andar de carro alguma hora aí. Você já pararam para pensar qual que é a eficiência do motor do carro de vocês? Quando eu falo eficiência, a Watson falou já, beleza, 30%. 30%. Na literatura, 40%. Só que na prática, 30%. Loucura, pessoal. Cada R$100 que você abastece seu carro, significa o quê? Que R$70 você jogou no lixo e R$30 virou quilômetro rodado. Não é assim? Então, olha que loucura. Isso é desesperador, pessoal. Isso é para dar desespero mesmo. Né? É loucura um trem desse. E no motor elétrico? Qual é a eficiência, o rendimento de um motor elétrico? O Alisson falou também? 80%. Chega até 90%. Então, algumas máquinas elétricas, alguns motores elétricos, conseguem chegar a 90% de rendimento. Significa de R$100 que você paga para ser MIG, 10, R$15 vai se perder. O resto vai virar quilômetro rodado. Então, não se compara, tá? As máquinas elétricas, os motores movidos a eletricidade, com os motores a combustão. Vocês já pararam para imaginar um liquidificador com cano de descarga dentro da cozinha?
Imagina se eu tivesse um liquidificador, que eu tivesse encher o tanque dele com diesel, ou com gasolina, ou álcool, ou gás, e eu ligasse e tivesse escapamento. Né? O motor girava do liquidificador, soltasse fumaça pelo escapamento. É inadmissível, não é? Assim, eu não consigo nem imaginar um trem desse. E aí, pensa, já pensou seu neto andando contigo, já é bem velhinho, ele andando pelas ruas, assim, papai, como que lá em 2020 os carros, os ônibus, soltavam fumaça nas ruas, poluíam o ar que a gente respira, soltando fumaça, um barulho ensurdecedor, aqueles ônibus arrancando, soltando fumaça, aquela barulheira. Eles talvez já nasçam num mundo onde toda frota seja elétrica, né? Não sei o nosso neto, mas talvez o bisneto, não sei, né? Que já vão nascer no mundo de a frota elétrica dos veículos que vão estar rodando por aí, vão tornar assim. E, papai, como é que você abastecia R$100 para andar 30 e jogar R$70 no lixo? Em poluição, calor, barulho, né? Vocês eram loucos, né? Vocês rasgavam dinheiro. Cara, o que a gente está fazendo é rasgar dinheiro. Nós estamos rasgando 70% do nosso dinheiro na hora de abastecer o carro, rasgando. E mais, a gente está rasgando, né, e poluindo o meio ambiente. Então, acho que as gerações que virão vão questionar muito, né, essa geração atual, por que a gente não mudou isso antes? Que vocês eram louco, maluco, né? Eu não consigo imaginar hoje um ônibus soltando fumaça preta. Eles não vão conseguir nem imaginar isso. Assim como a gente não imagina um liquidificador soltando fumaça. Ô, Baldes, pode falar. Baldes levantou a mão. Esse é o discurso que as pessoas usam hoje, que os vendedores usam para vender. Por exemplo, igual aqui no Rio, eu vejo muito bicicleta elétrica e moto elétrica. Esse é o discurso. Você chega lá, você vai ouvir exatamente isso. É a mesma coisa que você falou. É praticamente como se você estivesse vendendo. Ué, então tô bom para vender veículo elétrico aí. Não, você falou exatamente a mesma coisa. Eu fui procurar para ver uma bicicleta elétrica e é exatamente esse mesmo discurso. Mas não muda nada. Eu imagino que vai ser assim mesmo, Valdez. As próximas gerações vão ficar abismadas com a nossa capacidade de poluir e rasgar dinheiro, né? E aí, claro, pessoal, entra no meu discurso, tem muito ecochato aí também. O cara é tão ecochato que ele implica até com veículo elétrico, né? Porque ele fala que a usina alagou áreas e teve que afetar comunidades ribeirinhas, que eu tive que deslocar, que o sol, mesmo a energia movida, solar, né? As placas fotovoltaicas, elas refletem muito a luz e os passarinhos perdem o sentido, alguns batem e morrem, alguns passarinhos perdem o sentido, são queimados, calor, assim, né? Vocês vão ouvir de tudo, ok? Só que essas pessoas que chegam a esse extremo estão lá carregando o seu iPhone na tomada quase todo dia, né? Estão lá, eles gostam do luxo da eletricidade, mas não gostam do ônibus, né? E não tem jeito. O que a gente tem que trabalhar é como gerar energia da melhor forma possível. Eu também acho um absurdo você queimar lenha para produzir energia elétrica. Não faz sentido isso, né? Você queimar diesel para produzir energia elétrica. Nós temos hoje termoelétricas a diesel, que ficam lá esperando dar algum problema no sistema, que elas podem entrar em emergência, mas é um absurdo, é complicado. Né? Eu queimar diesel, vou poluir meu ambiente queimando diesel para produzir energia, sendo que eu posso produzir através da água, do vento, do sol, né? Então tem outras formas melhores. Nós, como profissionais da área, a gente sempre tem que buscar o melhor. O que é o melhor? Né? Agora eu não posso dizer, não, vamos voltar para as cavernas, viver à luz de vela, que também polui, mas vamos voltar para as cavernas e esquece a eletricidade. Isso é loucura. E tem muito ecochato que defende isso. Porque o processo de fabricação das baterias, né, envolve metais pesados e não sei o que lá. Então vão resolver esse trem aí, vão ver o descarte como é que vão armazenar da forma correta, descartar da forma adequada, vão estudar outras formas de produção de baterias. Tem o nióbio agora com uma grande expectativa, metal brasileiro, né, com uma grande expectativa ao redor do nióbio, que é capaz de produzir baterias pequenas, de pequeno volume, pequeno peso e altíssima capacidade, né? Então tem coisas boas vindo aí, a gente tem que estudar, porque não pode a gente ficar contra tudo, contra todos, reclamando, gritando, levantando bandeiras e carregando o celular na tomada, né? Então a gente tem que ser um pouco coerente.
E nisso, só falo isso porque assim, às vezes é muito comum, vocês vão escutar muitas coisas aí fora, né? E vocês têm que saber dosar. Claro que não se compara a poluição, e eu já vi trabalho, hein, de graduação, trabalho de doutorado, claro, com totalmente viés ideológico, mas tratando assim que um carro elétrico polui tanto quanto um carro com motor a combustão. Isso é loucura. Né? O cara ele só foi nos dados que ele quis ir, ele não viu a produção toda, então não se compare, isso é loucura. Tá? E outras coisas que eu vi que não, que aquelas bandeiras contra centrais hidrelétricas. Né? Hoje em dia no Brasil está muito difícil construir uma central hidrelétrica, é muita pancada que o cara toma, tem que vencer, é uma burocracia tremenda. Mas, enfim, o Brasil hoje, é um ponto positivo, a nossa matriz de eletricidade se eu não me engano, né, uma das melhores do mundo. E quando eu falo isso, 83%, se eu não me engano, da nossa matriz, ela é totalmente renovável, sustentável. Né? E isso nenhum país da Europa tem, né? Estados Unidos não tem. Nós estamos à frente, muito, mas assim, muito à frente. Pega o país da Alemanha, vocês vão ver lá 40%, 30%. O Brasil hoje ele tem uma matriz de produção de energia que é 84% renovável. E nós temos aí um futuro muito bom pela frente. Né? Muita capacidade de geração de energia solar, muita capacidade de geração de energia eólica. Né? Então, nós estamos biomassa. Então, o Brasil hoje tem uma posição em relação ao restante do mundo desenvolvido, que eu falo, eu nem estou analisando o terceiro mundo, não. Em relação ao mundo desenvolvido, muito, mas muito confortável mesmo. Está capaz de poder ir lá e peitar qualquer país aí, europeu, e falar que a nossa matriz é muito mais limpa do que qualquer uma deles. Né? Então, qualquer um deles. Então, a gente tem que saber criticar quando necessário, e tem muita coisa para criticar, né? Não falta, mas a nossa matriz ela é muito, muito limpa. Né? Isso é muito bom. Ok? Bom, tudo isso para dizer, né, que o que nós estamos estudando aqui hoje vai impactar muito o nosso mercado de trabalho nosso, porque imagina a frota inteira, né, uma frota hoje brasileira, e isso envolve locomotivas também, tá, pessoal? Locomotivas, envolve ônibus, todo o setor de transporte, veículos, motos. Então, você imagina isso tudo movido a motor elétrico. Para nós é excelente. Por isso que eu costumo dizer, né, que o futuro é logo ali e ele é elétrico. Não tem como fugir disso. Até quando nós iremos rasgar dinheiro, né, com motores a combustão? Já deveríamos estar aí amplamente usando os motores elétricos, ok? Tem dificuldades ainda com relação à bateria, nós sabemos que temos, com relação a custo, mas isso tudo se resolve com produção em larga escala, com estudo, com pesquisa, com desenvolvimento e com vontade, né? Tem os lobbies aí também envolvidos aí do petróleo, que isso devagarzinho as coisas vão caminhando. Espero que sejam não tão devagarzinho assim, né? Já tem umas promessas bacanas, aliás. Volvo, outras marcas que até 2025, tá logo ali já, né? 2030, 2025, já tem uma frota 100% elétrica, né? Abandonar o motor a combustão. Então, a gente vira e mexe, a gente vê uma notícia dessa, a gente vê uma pincelada, a Volvo, a Audi, a Volkswagen e tal, fora, não no Brasil ainda. Fala que até 2025 a frota inteira será elétrica, então a gente já vê algumas coisas caminhando nesse sentido aí. Eu acredito que em 10, 15 anos, né, nós estaremos aqui ainda, se Deus permitir, né, daqui 10, 15 anos, nós já veremos grandes novidades com relação à frota, né, de veículos elétricos, beleza? Bom, Wesley, pode falar. Nós está falando em relação a veículos elétricos, eu vi uma notícia que acho que esse mês já começa a vender aqui no Brasil carros elétricos. Só para quem tem grana, né? Então, hoje é só para milionários, né? Você vê um carro elétrico custando 200 mil, 250 mil, né? 180 mil, acho que o mais baratinho. Quer dizer, hoje em dia são pouquíssimos aí os que conseguem comprar um carro elétrico. Mas tudo começou assim, né, cara? Se a gente imaginar, né? Antigamente o computador era só para quem tinha muito dinheiro, né? Hoje em dia todo mundo tem um computador. Celular era só para rico, né? Então, assim, tudo começa assim, inacessível mesmo. E devagarzinho, né, conforme vai produzindo, vai vendendo, a tecnologia vai avançando, a indústria tende a baratear esses custos aí. Né? Eu acho que assim, tem que começar a vender caro mesmo, né?
Só alguns alunos aí poderão comprar, os professores não vão conseguir comprar tão cedo. Mas alguns alunos talvez consigam comprar, a gente dá empresta para o professor, para a gente dar uma voltinha, ver como é que é, fazer uma análise do motor, beleza? Ou a gente mesmo faz o nosso, né, professor? Ah, também é uma boa. Ó, isso aí é a melhor das alternativas. Eu vi hoje, rapaz, falou isso, Wesley, eu vi hoje um videozinho, se agora a NASA vem, de um cara, um brasileiro, ele botou uma placa solar de teto, pegou um motorzinho, um motor CA, né? Acoplou fez uma inversão e fez umas engrenagens lá, carregando 2 caixotes de manga, como se fosse uma motozinha, uma moto motor elétrico, com uma parte de uma carregadeira ainda, cheia de caixote de manga, com uma placa solar só, acoplou o celular, mostrando qual era a tensão que ele tinha disponível nas baterias para alimentar o motor, e ele saiu acelerando, cara, andando na velocidade razoável, viu? Ele mandando, carregando caixa de manga. Mas toda uma geringonça que ele fez. Mas ele fez sozinho lá, acoplado ao celular, com o monitor ali, monitorando ali online e metendo bronca, cara, sem uma gota de combustível. E carregando manga para vender, né? Então, olha só que fantástico, né? Então, é um caminho que a gente pode fazer aí, né? Sem dúvida. Muito bem. Joia. Pessoal, feita a defesa, então, né, dos veículos, aqui é o universo onde nós vamos estudar as nossas máquinas, né? Temos aqui máquina de corrente contínua, onde é, de fato, a nossa disciplina, mas perceba que o universo é muito grande de máquinas. A maior parte delas são de máquinas de corrente alternada. Olha a quantidade de tipos de máquina de corrente CA, corrente alternada. Corrente contínua, um pedacinho. Isso daqui são motores mais específicos de eletrônica, que nós vamos ver junto com os CA e o CC, e vem em paralelo. Por hora, nosso universo está aqui. Por que o nosso universo está aqui? Isso aqui já dá pano para manga. E você entendendo os princípios básicos da corrente contínua, pular para o CA é consequência. Né? Eu entendi bem circuito CC, motor CA, mole. Gerador CA, mole. Depois que você aprende como é que as máquinas funcionam, né, vai mudar um detalhe, vai mudar uma construção, vai mudar uma forma de fazer uma tensão induzida, de gerar um campo magnético, mas é tudo derivações de uma mesma teoria. E aí fica fácil entender. Tá? Então vamos focar aqui, frisar, na parte de motor de corrente contínua, máquina de corrente contínua. Campo série, paralelo, composto, motorzinho universal que eu comentei, ó, que eu botei mais uma prática lá para vocês entenderem. Quem entender isso aqui bem, eu garanto que o que vier pela frente, vocês vão destrinchar. Beleza? Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui, beleza. Agora, para terminar a aula, pessoal, só falar um pouquinho sobre campo magnético, que eu preciso, isso está muito, muito claro na visão de vocês aí. Quem que deu eletromag para a turma de vocês mesmo? Foi o Wagner? Não? Não, foi a Camille. Ah, Camille, beleza. O conceito de campo magnético, pessoal. Campo magnético, letra B, medido em Tesla. E aí, senhores, olha só. Vocês viram campo elétrico também lá no eletromag, não viram? Viram, não viram? Campo elétrico? Qual que é a letra que designa campo elétrico? Ninguém se lembra? Quem lembra do campo elétrico aí? Não? Força sobre carga. Ixi. Põe no chat aí. Qual é a letra que designa campo elétrico? Ninguém sabe, não? Ninguém se lembra, não? F é força elétrica, da lei de Kirchhoff, né? É a letra E. Então, nós usamos lá no eletromag a letra E para campo elétrico. Aqui em máquinas, nós vamos usar campo magnético. Que se campo elétrico é E, campo magnético deveria ser o quê? M, né? E, na verdade, nós vimos que campo elétrico é B. Vocês conseguem dormir tranquilos sabendo disso? Porque eu não. Né? Para mim, se campo elétrico é E, campo magnético é M. Porque cargas d'água, campo magnético é B. Eu não vou responder isso aqui, não. Vou só colocar a pulga atrás da orelha de vocês. Vocês pesquisem depois e me tragam a resposta. Tá? Por que será que é B e não é M, né? Por que não é algo parecido com magnético? B de quê? Né? Enfim, é medida em Tesla. O que é importante a gente saber aqui aplicado a máquinas? As linhas do campo magnético são sempre fechadas. Saem do norte e chegam no sul. E passam aqui por dentro do sul para o norte. Linhas fechadas, diferentes do campo elétrico.
Se vocês se lembrarem das linhas de campo elétrico, elas saem de uma carga positiva e vão para o infinito e além. Ou se for uma carga negativa, elas vêm do infinito e além e chegam numa carga pontiforme, Q qualquer, de tantos coulombs. No magnetismo, não é assim. Eu sempre tenho uma linha fechada. As linhas sempre saem do norte e em direção ao sul e dentro de um ímã, dentro de uma bobina, dentro de um solenoide, elas vão do sul para o norte. Esse é o caminho de uma linha de um campo magnético. Por que nós vamos falar isso? Já explico em máquinas. Disso traz também um conceito que é esse princípio, né, da indivisibilidade ou ainda o princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. Da onde surge o cúmulo da persistência, né? É você tentar separar os polos de um ímã. Nunca conseguirão. Vão morrer tentando, né? Alguns vão tentar provar que eu estou errado, mas não conseguirão. Se eu quebro o ímã em 2, em 4, em 1000, eu formo 1000 ímãs, cada um com um polo norte e um polo sul. Eu não consigo separar o polo norte do polo sul. Não, o Ed falou B por causa da bobina. Não, porque eu posso ter o ímã que não tem bobina nenhuma e o campo magnético é B. E o B também é usado nos Estados Unidos, aonde bobina é coil, né, com C. Né, e lá também é a letra B. B é a letra universal, que designa campo magnético. Tá? Então, uma boa tentativa. Gostei, Wesley. Mas não é B de bobina, não. Porque senão seria C de coil, né? Que é o SI, Sistema Internacional de Unidades. Mas eu gostei da tentativa. Eu não consigo separar os polos de um ímã. Não consigo. Tá? Então, o cúmulo da persistência é tentar separar os polos de um ímã. Vocês sabem, inclusive, qual é o cúmulo da rebeldia? Ou não? Quem já ouviu essa? Qual é o cúmulo da rebeldia? Ninguém sabe? O cúmulo da rebeldia é morar sozinho e fugir de casa. Essa é boa, hein, pessoal? Pode rir, que é uma das melhores que eu tenho. As minhas piadas conseguem ser piores ainda do que as do professor Alisson. A gente disputa ali, né? Uma disputa muito intensa. Para quem tem as piores piadas, eu acho que eu estou ganhando, mas essa é boa, hein? O cúmulo da rebeldia, morar sozinho e fugir de casa. Vimos o cúmulo da persistência e o cúmulo da rebeldia aí, tá vendo? E agora, pessoal, eu preciso que vocês entendam o que é um fluxo magnético, que a todo instante eu vou falar na máquina sobre fluxo magnético. Mas vou falar que a máquina está excitada. Ixi, agora o assunto ficou quente, né? Para alguns aí. Calma, nada disso. Não é comum, é rotina, é normal no meio técnico nós falarmos que a máquina tem excitação, perdeu excitação, está muito excitada, está pouco excitada. E eu vou além. Eu falo que uma máquina sem excitação não serve para nada. Essa é uma frase aí que eu vivo repetindo. Uma máquina sem excitação não serve para nada. Porque a máquina ela tem que estar excitada para produzir tensão, se for um gerador, ou para produzir torque na ponta do eixo, se for um motor. A máquina tem que estar excitada. O que é a excitação de uma máquina? Excitação para nós aqui na parte técnica, excitação nada mais é do que o conceito de fluxo magnético. Fluxo magnético passando dentro das bobinas de um motor, dentro das bobinas de um gerador. Ok? Então, o fluxo magnético, pessoal, é um conceito muito aplicado quando a gente fala na física, no eletromag. Só que quando a gente vai para a parte prática da eletrotécnica, né, da engenharia elétrica, na parte prática do universo de máquinas, não se fala tanto em fluxo magnético, fala-se muito em excitação, que é a mesma coisa do que fluxo magnético. Tá? Então, vocês vão ver um técnico, um fabricante, falar, a excitação, diminui a excitação da máquina, aumenta a excitação da máquina, verifica a excitação da máquina, verifica o fluxo magnético da máquina. Okay? O que é fluxo magnético? Bom, vamos lá. O que é excitação? Né? Eu tenho as linhas do meu campo, B, são todas essas linhas aqui. Agora, se eu pegar as linhas do meu campo B, só aquelas que atravessam determinada espira, pode ser retangular, quadrada, circular, se eu pegar de todo o universo do meu campo magnético, pegar aquelas linhas de campo que são fechadas,
e ver aquelas que estão atravessando a área de uma espira, eu chamo isso de fluxo magnético. Então, fluxo é parte do campo que está atravessando uma bobina. Tranquilo esse conceito? E aí, eu vou além. Ora, o que isso quer dizer com a gente aqui em máquinas? Primeiro, olha, eu tenho aqui um anel, né? Um anel, uma bobina circular. E aí, o campo magnético B, as linhas do campo magnético B, estão entrando nessa espira meio atravessado. Não está entrando retinho. Entrou aqui, ó. Não sei se. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Aqui, ó. Entrou aqui, ó. Entrou retinho. Ela pode entrar meio inclinada, meio enjambrado, né? Meu cunhado fala assim, meio desgay. Ela entra meio desgay, meio de lado. Ela pode até entrar assim. Se ela estiver assim, não vai entrar nada na minha espira. Imagina que o meu celular aqui, só para efeito de didática, né? Ele é uma espira retangular. Ok? Então aqui, ó, o campo pode vir retinho, entrou tudo 100% reto. Ele pode estar em uma inclinação qualquer e pode estar tão inclinado que não vai entrar nada, passou reto. Consegue entender isso? Por que eu estou falando isso, pessoal? Quando a gente fala de fluxo magnético de excitação, existe esse conceito do vetor normal N. Vocês lembram desse vetor normal N lá do eletromagnetismo? Sim ou não? Quem se lembra aí? Vocês lembram? Cadê aqui? Não? Quem se lembra do conceito do vetor normal ao plano da bobina? Ninguém? Ó, então eu vou explicar. Cadê? Ninguém está com vergonha de falar ou todo mundo já caiu? A Mariana está aí, não? Professor, a gente respondeu ali no chat. Ah, deixa eu ver lá, foi mal. Não, tranquilo. Lembro ou não lembro bem? Tá, vamos, rapidinho. Eu costumo dizer o seguinte, você é uma espira. Tem o plano da espira. Imagina que a espira é sua barriga. Aí tem algumas barrigas, algumas espiras quadradas, outras redondas, umas mais redondas do que as outras, e tem um umbigo, né? Para onde aponta o seu umbigo é o vetor normal da espira, da sua barriga, por exemplo. Né? Então, eu tenho aqui em volta da sua barriga, o umbigo está aqui. Imagina que um arpão, né, sai lá do seu umbigo ou entra no seu umbigo. Esse arpão é o vetor N, que é o vetor, matematicamente falando, né, é o vetor perpendicular, ou seja, faz um ângulo de 90 graus com o plano da espira. Então, é a flecha que sai do seu umbigo. Imagina a sua barriga como sendo uma espira, a minha está bem redondinha aqui, e sai ali um arpão dela ali do seu umbigo. Esse é o vetor N da espira, o vetor normal, né, perpendicular ao plano. Ou costumo dizer também que as meninas aí, né, algumas não, que tem o nariz muito empinado, mas para onde aponta o seu nariz. Se o seu rosto for bobina, para onde aponta o seu nariz é o vetor N. Ora, por que eu estou falando isso? Se eu inclino o meu rosto, o meu nariz, a ponta do nariz inclina também. Se eu levanto o meu rosto, olha lá, o nariz acompanha o plano que seria o meu rosto, o plano da espira que é o meu rosto. Então, se eu movimento a espira, eu movimento o nariz. E para onde aponta o seu nariz, para onde aponta o umbigo, é o vetor normal. Por que isso? Olha a expressão aqui do fluxo magnético. Esse fluxo φ, letra grega, φ, é chique, né, pessoal? Máquinas é um trem chique, chiquetoso. É um trem que você gastar mesmo, né? Para você tirar a onda aí, né, com a sua sogra, com seu pai, com sua mãe. Fala, pai, estou usando uma letra grega, φ, que é fluxo magnético, que é excitação. Eu consigo calcular a excitação agora. O negócio está ficando, né, profundo aqui. É o campo magnético B, todo o campo magnético B de Tesla que eu tenho lá, vezes a área da minha espira, bacana, vezes o cosseno do ângulo θ. E é aqui que mora o vetor normal, é aqui que mora o seu nariz, nesse ângulo θ. Que ângulo θ é esse? É o ângulo entre o vetor normal, aonde aponta o seu nariz, e as linhas do campo magnético. Pode coincidir. Se o campo magnético estiver exatamente entrando aqui na sua espira, o campo magnético coincide com um vetor normal. E nesse caso, o ângulo θ aqui é zero. Se coincidir, os dois não tem ângulo, é zero. O cosseno de zero é 1. Bacana. Se o cosseno de zero é 1, o fluxo vai ser só a multiplicação de B vezes A. Isso aqui vai dar 1.
ou seja, tem um fluxo máximo. Quando a linha do meu campo magnético coincide com o vetor normal, eu tenho fluxo máximo, porque isso aqui vai dar 1. Em todos os outros casos, o cosseno desse ângulo vai ser menor do que 1. Então, olha que legal, pessoal. Olha comigo aqui. Eu tenho aqui meu vetor normal, e se o meu campo magnético coincidir com o vetor normal, eu tenho fluxo máximo, excitação máxima na máquina. Só que o campo magnético, isso aqui, vocês vão lembrar da eletromagnética, da terceira lei do magnetismo, que o fluxo contínuo não produz tensão induzida. Tem uma expressão que é tensão induzida é igual a menos n, que é o número de espiras, a variação do fluxo pela variação do tempo. Para eu produzir tensão, o fluxo magnético tem que variar no tempo, tem que subir, descer, subir, descer, subir, descer, zerar. Se eu tiver um fluxo constante, eu não produzo tensão induzida. É a terceira lei do magnetismo, que eu vou fazer uma revisão rapidinho na aula que vem. Então, o fluxo máximo mais constante não me garante tensão induzida na máquina. Não vai produzir nada. Eu tenho que variar o fluxo. Como que eu vario o fluxo? Ora, variando o ângulo. Eu posso ter aqui o meu ângulo coincidindo com o vetor normal da espira, aí eu pego o meu campo magnético e inclino ele. Ó, eu vou inclinar meu ímã. Opa, já não é 0 graus mais, já não é fluxo máximo mais. Está entrando meio enjambrado aqui, ó. O fluxo deixou de ser máximo. O fluxo vai entrando cada vez mais de lado, vai diminuindo. Chega uma hora aqui que vai entrar alguma coisa, vai ter algum fluxo entrando na minha bobina? Sim ou não? Quem me ajuda aí? Sim ou não? Entrou alguma coisa pelo plano da espira quando estiver em cima aqui? Não. Então perceba, eu saio de uma condição de fluxo máximo, vou inclinando, vai diminuindo, 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 diminuindo. Zerou, fluxo zero, do máximo foi para o zero. Aí eu dou a volta. Aqui entrou agora aqui no negativo, ó, um cadinho. Vou aumentando um cadinho, 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 cadão, cadão, cadão. Máximo negativo, máximo positivo desse lado, norte-sul. Invertiu o norte-sul agora. Máximo negativo. Diminui, 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 zero de novo. Máximo negativo, zero. Máximo negativo, zero. Máximo positivo, zero. Ou seja, se eu ficar rodando com o meu campo magnético aqui em volta da espira, eu consigo produzir um fluxo magnético variante no tempo. Uma excitação bacana. Eu posso tanto variar o campo magnético, como eu posso manter o campo magnético firme, fixo, e eu vou girar a espira. Ó. A espira que vai movimentar. Passou tudo. Olha lá, agora está entrando meio desguei aqui, ó, meio de lado. Ó. Entrou nada. Começou a aumentar pelo lado negativo. Ou seja, eu tenho que arrumar algum jeito de variar o fluxo magnético. Seja através da variação do campo ou através do giro da espira. Nós vamos ver que aqui em máquinas, o que acontece é que nós variamos a espira, nós giramos a espira. O campo fica fixo, norte-sul, fica paradinho e eu giro a espira lá dentro. E eu consigo produzir, portanto, um fluxo magnético variante no tempo. Beleza? E a diferença do fluxo para o campo? Olha lá, tem essas linhas em vermelho aqui? Essas linhas em vermelho é a parte das linhas do campo magnético que não passam dentro da espira. Eu chamo isso de dispersão de campo. Já ouviram esse nome? O ideal é que a dispersão, meninos, seja nula ou muito próxima de zero, porque toda linha de campo magnético que não passar dentro do meu anel da espira aqui, que não atravessar a espira, ela não vai produzir nada, nem tensão gerada no gerador, nem giro no motor. Então, o ideal é que todo o campo magnético produzido atravesse a espira. Se eu não conseguir isso, a gente fala que a gente tem muita dispersão de fluxo. E quando a gente tem muita dispersão de fluxo, a eficiência do motor cai, a eficiência da minha máquina diminui. É o que eu não quero. Então, o projeto da máquina tem que cuidar para que a dispersão seja mínima, para que ele tenha uma alta eficiência. Eu não quero que ninguém se disperse. É igual os alunos, né?
Às vezes chega esse horário aqui, os alunos já estão se dispersando, estão olhando o zap, se está na aula, sai para tomar uma água, para ir no banheiro. O ideal é que ninguém se disperse, fique todo mundo concentrado na sala de aula. Na máquina, a mesma coisa. O ideal é que todas as linhas fiquem concentradas lá no centro da espira, que nenhuma se disperse por outro caminho, porque eu tenho um projeto ruim de máquina. Beleza? Estamos acabando já, tá, pessoal? E aí, só para terminar, né, a aula de hoje, o conceito de permeabilidade magnética, Mi, outra letra do alfabeto grego, chiquetosa para nós aí, que é o conceito de quão fácil é para uma linha de campo atravessar um material ou um meio qualquer, seja ele líquido, ar, vácuo, não importa. Né? Se eu tenho aqui um norte e um sul de um ímã, as linhas sempre saem do norte e vão para o sul. Se no meio do caminho eu coloco um copo de vidro, as linhas do campo magnético não tomam conhecimento. Elas atravessam o copo de vidro da mesma forma que o ar. A permeabilidade magnética do vidro, portanto, é muito próxima do ar, que é muito próxima do vácuo, que é próxima desse valor aqui, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Weber por ampere metro. Lembrando que Weber é a unidade de fluxo magnético e não de campo magnético. Misericórdia, hein, professor? Eu achei que fosse ficar livre da eletromag, só dá eletromag em máquinas. É isso mesmo. Eu falei de campo magnético B, medida em Tesla. Fluxo magnético Φ, medida em Weber. Ok? E a permeabilidade magnética está aqui, ó. Do vidro é próxima do ar, próxima do vácuo. Agora, se eu coloco uma placa de ferro, ferro doce, que é tipo um ferro silício, usado muito na construção de máquinas, as linhas elas vão sair da trajetória do ar original para poder passar dentro dessa chapa de ferro. Elas preferem passar pela chapa de ferro milhares, guardem isso, milhares de vezes do que passar pelo ar. É muito mais fácil para a linha de um campo magnético atravessar um ferro, um material ferro, uma liga de ferro, do que passar pelo ar. Porque a permeabilidade magnética desse material ferro aqui, ela é milhares de vezes maior do que o ar, milhares de vezes maior que a madeira, que o vidro, que o plástico. Então, se eu pegar aqui, olha só, as linhas do campo magnético estão felizes da vida viajando pelo ar. De repente, elas encontram material de alta permeabilidade, material de ferro, uma liga metálica. Elas mudam o seu caminho, escorregam aqui dentro, felizes da vida, porque é muito fácil, muito gostoso, muito convidativo, e saem depois e seguem o caminho pelo ar. Isso para dizer, olha só, o ferro comercial é 9.000 vezes maior do que o do ar, do vácuo. O ferro purificado, o ferro silício, 55.000 vezes maior do que o ar. A ferrite, que é muito usada por aí, até para fazer ímã, 2.000 vezes maior do que o ar. Então percebam que a permeabilidade magnética dos metais, ela é muito, muito maior do que o ar. Isso, portanto, nos garante, olha que interessante, pessoal, isso aqui é um esquema de uma máquina que nós vamos começar a estudar agora, onde eu tenho um norte e um sul. As linhas fora do ímã saem, isso aqui, essa bobina aqui, ó, eu faço um eletroímã com ela. As linhas saem do norte, atravessam o ambiente externo, chegam no sul. Na hora que chega no sul, a linha do campo magnético fechada aqui, ó. Eu tenho uma linha, desenhei uma linha fechada aqui em cima, desenhei uma linha fechada aqui embaixo. Então, são várias, né? Desenhei uma só aqui. Ou seja, dentro de um ímã, elas navegam do sul para o norte, fora do ímã, do norte para o sul, uma linha fechada. E percebam que aqui do sul, ela poderia vir pelo ar. Um monte aqui pelo ar para chegar no norte. Chegariam também pelo ar. Só que a permeabilidade magnética do ar, olha como é que nós subimos de nível no nosso diálogo já, na primeira aulinha, hein? A permeabilidade magnética do ar, ela é muito baixa, pequena. Então as linhas preferem milhares de vezes passar aqui dentro e voltar e concentrar aqui, do que se dispersar pelo ar, achar um outro norte, porque se ela achar um outro norte, ela vai também, né? Tentar achar um outro jeito de voltar, enfraquecida, difícil. Então, olha como é que é mais fácil ela ficar concentrada aqui dentro. Vocês já viram que o motorzinho, olha o motor aqui.
o motor, o exemplo da Vega aqui, tá vendo? Isso aqui é pesadinho, ó. Alguém já foi aí no Carrefour, uma loja que vende motor elétrico qualquer, e falou assim, me dá um motor leve, feito de carcaça, de garrafa PET reciclável? Quem já viu aí? Procurem na internet aí, ó. Motor de garrafa PET, feito com carcaça de plástico, polipropileno, leve, de vidro, de madeira. Não tem. Tudo é aço. Aço. Aqui, olha o slide aí, ó. É aço. Por quê? Eu preciso garantir que as linhas do meu campo magnético, que a minha excitação fique aqui dentro, concentrada nas espiras que nós vamos ver que tem aqui dentro. Por quê? Se não for de um material ferromagnético com altíssima permeabilidade magnética, eu vou ter dispersão de fluxo. Ah, estou entendendo agora. Eu vou ter dispersão das linhas de campo magnético. E as linhas que se dispersam não produzem trabalho, não me dão dinheiro. Então, se eu construir um motor de plástico, de vidro, de madeira, com a carcaça aqui de plástico, eu vou ter alta dispersão. É um motor de baixíssima eficiência. Por isso que as carcaças de transformador, carcaças de motor, carcaças de gerador, são todas feitas de aço, de material ferromagnético. Para garantir que as linhas vão ficar concentradas aqui dentro, que não vai haver dispersão, que eu vou conseguir um projeto com alta eficiência. Ok? Tem uma pergunta aí. Ele usa aterramento? Ô, Rodolfo, explica melhor para mim. Quem usa aterramento? Ele usa aterramento, esse motor? Qual motor que você fala? A carcaça do motor, ela tem que ser aterrada porque ela é metálica, sim. Mas as linhas do campo magnético, elas não fluem para a Terra, ok? O que flui para a Terra é o excesso de cargas elétricas, eletrostática. A carcaça não fica energizada, não. É interessante, excelente pergunta. O fato de ter linhas de campo magnético circulando pela carcaça, circulando pelo rotor, não garante que elas estão eletrizadas, porque não é aqui que produz, não é na carcaça que produz a eletricidade. São nas bobinas internas de cobre. A carcaça é só um meio de retorno das linhas de campo magnético. Se fosse retorno de linhas de campo elétrico, certamente tomaria choque. Porque aí eu induzo cargas elétricas, coulombs, elétrons, que produzem ampere, volts, isso é eletrostática. Aqui a gente está falando de campo magnético. O fato de ter alguns teslas circulando pela carcaça não garante que eu vou medir tensão aqui, não. Ok? Eu tenho campo magnético que aqui, nesse ponto aqui, não tem tensão. É igual um ímã. Se eu pegar um ímã e medir a tensão no ímã, né? Eu vou achar tensão no ímã natural, magnetita, não tem tensão. Pegar aquele super ímã, aquele ímã de neodímio, tem um campo magnético violentíssimo dentro de um ímã de neodímio, intenso, mas com tensão zero. Então, as linhas de campo magnético não eletrizam a carcaça. O que iria eletrizar a carcaça seria o campo elétrico. O campo elétrico eletriza, sim. Eu consigo calcular o potencial elétrico no ponto P, afastado a tantos metros de uma carga e tal. Aí dá potencial elétrico. Agora, linhas de campo magnético é norte e sul. Norte e sul não é positivo e negativo. Onde eu tenho cargas positivas, cargas negativas, com elétrons livres que, em movimento ordenado, produzem corrente elétrica, que tem um potencial elétrico associado à carcaça, nada disso. Eu estou falando de campo magnético. Excelente pergunta, porque dá esse tipo de confusão mesmo, ok? Aqui eu tenho linhas de campo magnético circulando, assim como eu tenho num ímã mesmo, aquela pedrinha de ímã, né? Tem um campo magnético intenso ali, mas eu não tenho tensão, eu não tenho eletricidade ali ainda. Aqui dentro desse rotor, que você não tem acesso, tá, né? Tá aqui dentro, que está ligado ao eixo. Esse campo magnético atravessando aqui tem várias espiras de cobre e tal, Wesley, né? Nessa parte aqui que é o rotor, a parte que gira, tem várias espiras de cobre. Aí sim, esse campo magnético que vai ser transformado em excitação, fluxo, atravessando essas bobinas de cobre,
que estão aqui dentro, nos terminais da bobina de cobre que estão aqui dentro, ao ser atravessada pelas linhas do campo magnético, vai produzir tensão. Entendeu? Então, o fato da carcaça conduzir linhas de campo magnético não significa tensão. Essas linhas que circulam pela carcaça, ao atravessar as espiras de cobre aqui de dentro, nos terminais das espiras de cobre daqui, é que vai surgir a tensão induzida. Aí eu pego essas espiras de cobre, levo de forma isolada até essa caixa de ligação aqui do motor. Ó. Cadê? Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Isso aqui é a caixinha de ligação, onde eu tenho os terminais aqui, né, que estão isolados da carcaça. Esses terminais estão conectados aqui dentro, essa parte que gira aqui, ó, onde estão as espiras de cobre, e o campo magnético atravessando as espiras de cobre induz tensão nas espiras de cobre e não na carcaça. Leite e manteiga, como é que é? O que tem um leite e manteiga aí mesmo? Opa, deixa eu ver o comentário aí. Riane, opa. Ô, Levson, vamos lá. Eu sou mecânico de uma máquina chamada eletrosoldadora. Show. Ela solda latas metálicas de doce de leite, manteiga, ok. E no momento que está soldando, ela gera um campo magnético muito forte, sim. Que umas peças de cobre que tem na máquina conseguem atrair metais com certa força. Ok, ficam magnetizados. Beleza. Porém, não dá choque. Isso intriga muito mecânico lá. Isso. Na hora que você está soldando, a corrente elétrica que flui, que é muito intensa, né, ela produz um campo magnético ao seu redor. Então, se tiver alguma coisa ali, alguma liga metálica, ela se transforma num ímã enquanto a máquina estiver funcionando, que vai atrair mesmo ali outros parafusos, porca, chave, clips, e na hora que cessa a corrente, deixa de atrair. Mas esse é o efeito de campo magnético, e não campo elétrico. Tá? Tem que tomar cuidado, porque essa indução, se tiver uma bobina, ela pode atravessar uma bobina, e nos terminais dessa bobina pode vir a ter uma indução de tensão. Mas eu tenho que ter uma bobina, esse campo magnético criado tem que atravessar essa bobina, aí nos terminais dessa bobina pode surgir. Ok? Bem interessante esse comentário. Obrigado, Oleves, pela contribuição aí. Entenderam então, pessoal? Já a gente vai abrindo esse desenho aqui. Vocês vão ver que aqui circula o fluxo magnético pela carcaça, que aqui na parte que gira tem várias bobinas de cobre. Esse fluxo atravessando as bobinas de cobre induz nos terminais da bobina de cobre uma tensão induzida, que aí sim dá choque. Aí se eu botar a mão, eu tomo choque. Ok? Wesley, deu para entender mais ou menos? Nós vamos dissecar esse assunto mais à frente aí, ok? Deu sim, professor. Bacana. Bom, pessoal, era isso. Na próxima aula, eu ainda vou fazer uma revisão que eu chamo dos 3 fenômenos do eletromagnetismo, 1, 2 e 3, fenômeno 1, fenômeno 2, fenômeno 3, que é importante aqui aplicado, sempre aplicado a máquinas elétricas. Ok? Beleza? Por hoje já falamos demais, já deu para dar uma introdução aí sobre o que é esse universo de máquinas e vamos dando sequência nesse sentido. A seguir, as próximas aulas devem ser assíncronas, com alguns momentos para a gente tirar dúvida, esclarecer algum assunto, mas a gente deve seguir mais com aulas assíncronas, até para mostrar as práticas que eu vou gravar no laboratório, né, que não tem como fazer ao vivo. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Joia? Sendo assim, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês, né? Tenham todos aí um bom final de trabalho, um bom final de estudo, né? Quem vai estudar hoje ainda, um bom descanso para aqueles que agora vão mudar de assunto, né? E fiquem com Deus, todos aí na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado pela atenção. Vamos em frente, porque o futuro é logo ali e é elétrico, ok? Falou, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa Bom noite, descanso aí. professor. Obrigada. Valeu, obrigado, mano.